O Salmo 151, proibido milagroso, que faz até quem duvida ganhar muito dinheiro. Se você está aqui agora, não foi por acaso. Algo muito maior te trouxe até este momento, porque existe um segredo ancestral guardado há séculos. Um salmo que nunca entrou na Bíblia oficial. Não porque fosse falso, mas porque era poderoso demais. E quando digo poderoso, não estou falando de promessas vazias. Estou falando de um decreto espiritual que faz o dinheiro chegar ainda hoje, que abre cofres celestiais e derruba as muralhas da escassez como se fossem papel. A Bíblia tem apenas 150 salmos. Todo mundo sabe disso. Mas o que poucos sabem é que existiu um Salmo 151, um salmo oculto, escondido dos olhos do povo, porque ele carregava um poder tão intenso que quem o proclamava via milagres financeiros acontecerem antes mesmo do sol se pôr. Esse salmo foi considerado perigoso porque não pedia permissão. Ele ordenava, ele não suplicava migalhas, ele decretava abundância. E é exatamente por isso que você está aqui agora. Nos próximos minutos, você não vai apenas ouvir palavras bonitas. Você vai entrar numa jornada espiritual que vai te colocar diante de uma revelação tão poderosa que a sua vida financeira nunca mais será a mesma. Mas atenção, esse salmo proibido não é para quem quer apenas ouvir. É para quem está disposto a tomar posse do que já lhe pertence por direito divino. E se você chegou até aqui, é porque o céu já escolheu você para receber essa bênção hoje. E se eu te dissesse que existe um código espiritual que foi mantido em segredo porque ele força o dinheiro a te encontrar? Você já imaginou que a escassez que você vive não é castigo, mas bloqueio espiritual que pode ser removido agora mesmo? Esse Salmo 151 não está nos livros oficiais, mas está gravado no coração dos escolhidos. E hoje você é um deles. Mas antes de receber esse decreto, você precisa entender porque ele não é uma oração comum. Você precisa saber a diferença entre pedir e ordenar, entre suplicar e decretar. Esse salmo foi escondido porque ele não deixa espaço para dúvidas. Quando proclamado com fé e autoridade, ele faz o impossível acontecer. Dívidas desaparecem como névoa diante do sol. Oportunidades de empréstimo, de financiamento, de comprar carro, de ter crédito aprovado surgem do nada. O dinheiro que parecia distante bate à sua porta ainda hoje, porque o Salmo 151 força os portões da abundância a se abrirem sem resistência. Poucos tiveram acesso a esse segredo porque ele foi trancado por séculos, guardado por aqueles que não queriam que o povo soubesse o quanto de poder existe na boca de quem proclama com fé. Mas hoje, esse segredo será revelado a você. E quando você ouvir as palavras desse salmo proibido, algo vai mudar dentro de você. A sua fé vai se transformar em autoridade. E a autoridade vai se transformar em manifestação real e palpável. Escreva agora nos comentários o seu primeiro nome para ativar o poder dessa bênção. Declare o seu nome diante do céu, porque cada nome escrito é uma assinatura no livro da prosperidade divina. E enquanto você escreve, saiba que os anjos já começaram a se mover ao seu favor. Mas antes de proclamar esse salmo, você precisa entender algo fundamental: a diferença entre oração e decreto. Porque o que você vai receber agora não é uma oração comum. É um decreto de poder que muda realidades e faz até quem duvida receber a abundância prometida. Você já entendeu que não estamos diante de uma oração comum, mas de algo muito maior. O que separa quem vive na escassez de quem vive na abundância não é sorte, não é merecimento, mas a compreensão de um segredo espiritual simples. Pedir não tem o mesmo poder que decretar. E o Salmo 151 proibido não foi escondido por ser uma súplica fraca, mas por ser um decreto irrevogável que obriga o céu a responder. Quando você ora de forma tradicional, você pede.
Quando você pede, você se coloca numa posição de espera, de dependência, de incerteza. Mas quando você decreta, você assume autoridade. Você não está mais implorando por migalhas. Você está ordenando que os cofres celestiais se abram e derramem sobre você a herança que já é sua por direito divino. E essa é a grande diferença que faz o dinheiro chegar ainda hoje. O Salmo 151 foi banido justamente porque ele não ensina a pedir, ele ensina a ordenar. Ele não coloca você como mendigo diante do trono, mas como herdeiro que reclama o que lhe pertence. E quando você entende essa diferença, a sua fé deixa de ser passiva e se torna ativa. Deixa de ser esperança e se torna certeza. E é essa certeza que move montanhas e abre portas de ferro trancadas há anos. Hoje não pedimos mais. Hoje decretamos. O tempo da súplica acabou. Agora é o tempo da autoridade. E essa autoridade não vem de você mesmo. Ela vem de quem te criou como filho, como herdeiro, como príncipe destinado a reinar sobre a escassez e não ser escravo dela. Quando você proclama o Salmo 151, você não está apenas falando palavras. Você está liberando no mundo espiritual um comando que obriga as forças celestiais a agirem ao seu favor. Pense numa espada flamejante cortando correntes de ferro. É isso que acontece quando o decreto é proclamado com fé. As correntes da miséria se rompem, as muralhas da dívida desabam e o dinheiro que estava preso em lugares invisíveis começa a fluir na sua direção como o rio que transborda. Financiamento aprovado, cartão de crédito liberado, oportunidade de empréstimo surgindo do nada, dinheiro entrando na conta sem que você saiba de onde veio. Esse é o poder do decreto, mas esse poder não funciona com quem ainda se vê como mendigo. Ele funciona com quem entende que já é herdeiro. E essa mudança de postura começa agora, neste momento, enquanto você ouve essas palavras. Você não está mais pedindo permissão para prosperar. Você está tomando posse do que já foi decretado sobre a sua vida antes mesmo de você nascer. O Salmo 151 força o dinheiro a te encontrar em até 7 dias, porque ele não deixa espaço para negociação no mundo espiritual. Quando você declara com fé, os anjos não têm escolha senão obedecer. As portas não têm escolha senão se abrir. E o dinheiro não tem escolha senão correr até você como enxurrada que nada pode conter. Essa é só a primeira parte da autoridade que você vai assumir, porque o que começa aqui vai escalar até o ápice da manifestação. Mas cada passo precisa ser dado com fé e com ousadia. Escreva novamente nos comentários o seu primeiro nome e declare: eu assumo autoridade sobre a minha vida financeira. Cada palavra digitada é um ato de fé que sela o pacto no mundo espiritual. E lembre-se, o Salmo 151, proibido, só foi escondido porque ele transformava vidas rápido demais. Quem o proclamava via o dinheiro chegar ainda no mesmo dia, via a oportunidade surgindo sem esforço, via a escassez sendo substituída pela abundância de forma tão rápida que parecia milagre. Mas não era milagre comum. Era decreto celestial cumprido à risca. O tempo de ser submisso à miséria acabou. O tempo de mendigar acabou. Agora é o tempo de erguer a voz e decretar como quem tem autoridade real. Porque você não é escravo da escassez. Você é filho do Rei dos Reis. E filho de rei não mendiga, filho de rei herda. E a herança já está disponível, esperando apenas que você a tome. Mas autoridade sem selo não se sustenta, e o selo começa com os atos de fé visíveis. É hora de firmar esse pacto diante do céu e da terra com suas atitudes. Todo decreto exige um selo. Sem ele, a autoridade não se sustenta. Você já entendeu que o Salmo 151 não é súplica, é comando. Agora, você precisa selar esse comando com atos de fé concretos que provem ao céu que você está falando sério. Porque quando o céu vê a atitude, ele responde com poder. O seu primeiro ato de fé é clicar no botão de curtir agora.
Não é um clique qualquer, é um pacto espiritual. É você dizendo diante das hostes celestiais: eu creio que o Salmo 151, proibido, tem poder para fazer o dinheiro chegar hoje à minha vida. Cada like é um martelo que bate no mundo invisível, selando o decreto. O céu está observando sua resposta agora. O segundo ato de fé é escrever nos comentários: eu tomo posse do Salmo 151 proibido. Esse será o seu selo espiritual diante de Deus e dos anjos. Quando você declara publicamente, você não apenas acredita, você assume posição de combate. E o inimigo recua diante de quem tem coragem de declarar em voz alta o que acredita. Escreva agora e veja como a energia espiritual muda ao seu redor. O terceiro ato de fé é se inscrever no canal. A sua inscrição não é apenas um número, é a chave que te coloca dentro desta corrente de prosperidade divina. Ao se inscrever, você entra oficialmente para o exército daqueles que não aceitam mais viver na escassez. Você se posiciona ao lado dos que decretam e não dos que pedem. E essa posição tem peso no mundo espiritual. Compartilhe este vídeo agora, porque quando você compartilha, você não está apenas enviando um link, você está sendo canal de bênção para outras vidas. E o céu recompensa quem abre portas para os outros. Cada compartilhamento é como uma semente de prosperidade plantada no campo espiritual. E essa semente vai gerar frutos multiplicados na sua conta bancária. E tem mais. No primeiro comentário fixado deste vídeo está o link do aplicativo Riqueza e Prosperidade Divina. Baixe agora mesmo. É gratuito e foi criado para te ajudar a manter viva a chama da fé todos os dias. Mas não pause este vídeo para baixar agora. Continue ouvindo até o final, porque o ápice ainda está por vir. Depois que terminar, volte, clique no link e baixe o app. Ele será o seu escudo espiritual diário. Cada um desses atos é interpretado pelo céu como um sim definitivo. Não é marketing, é ritual. Não é estratégia de canal, é pacto espiritual. E quem sela o pacto com atitudes visíveis, recebe respostas visíveis. O dinheiro que estava travado começa a se mover. O financiamento que estava negado é aprovado. O empréstimo que parecia impossível aparece do nada. O cartão de crédito que estava bloqueado é liberado, porque o céu responde a quem age. O Salmo 151 proibido foi escondido porque ele transformava quem o proclamava em apenas horas. Não eram dias, não eram meses, eram horas. E quem selava o decreto com atos de fé via o impossível acontecer antes do sol se pôr. Dinheiro entrando na conta sem explicação. Oportunidade surgindo como se o universo conspirasse ao favor daquela pessoa. E não era sorte, era decreto selado. Você não está mais assistindo a um vídeo qualquer. Você está dentro de um altar espiritual. E cada clique que você dá, cada comentário que você escreve, cada compartilhamento que você faz é como uma oferenda de fé que sobe até o trono celestial e obriga o céu a responder. Não é sobre religião, é sobre poder. Poder real que muda circunstâncias. Escreva novamente nos comentários: eu sou o herdeiro da abundância. Declare isso com todas as letras, porque quando você declara, você não está apenas falando, você está abrindo uma porta espiritual que estava trancada. E do outro lado dessa porta está o dinheiro que você precisa, a oportunidade que você esperava, a solução que parecia impossível. E ao selar este pacto, algo ainda mais profundo acontece. A sua identidade começa a mudar, porque você não é mais quem você era quando começou este vídeo. A transformação já começou. Ao selar o pacto com suas atitudes visíveis, algo profundo começou a mudar dentro de você. A sua identidade antiga está morrendo e a verdadeira identidade começa a emergir. Porque o Salmo 151 proibido não apenas atrai dinheiro, ele transforma quem você é. E sem essa transformação, a abundância não se sustenta. Se antes você se via como esquecido, rejeitado, humilhado pela escassez,
Hoje o céu te veste como príncipe e herdeiro. O manto da realeza está sendo colocado sobre os seus ombros neste exato momento. A coroa que foi tirada da sua cabeça pela miséria está sendo devolvida pelas mãos dos anjos. Você não é mais servo, você é filho, e filho não implora, filho herda. Das cinzas de quem você era, nasce agora quem você realmente é. A identidade de pedinte que te acompanhou por anos está sendo queimada no fogo da transformação. No lugar dela, surge a identidade de comandante, de guerreiro, de rei, destinado a reinar sobre a abundância e não a ser escravo da falta. E essa mudança não é simbólica, ela é real. Você pode sentir acontecendo agora dentro de você. Quando você proclama o Salmo 151, você não está apenas abrindo portas financeiras, você está assumindo a posição que sempre foi sua. A posição de quem não pede permissão para prosperar, mas toma posse do que já lhe pertence. E essa posição tem poder, tem autoridade, tem comando sobre as forças invisíveis que regem o dinheiro, as oportunidades e os milagres. Você já não é mais o mesmo. A pessoa que começou este vídeo já não existe mais. No lugar dela está um herdeiro legal, um embaixador celestial, um príncipe revestido de glória. E quando você entende quem você é de verdade, o Salmo 151 não é mais uma esperança distante. Ele se torna realidade imediata. O dinheiro chega porque você não está mais mendigando, você está ordenando. E é por isso que o Salmo foi proibido. Porque quem assumia essa identidade se tornava imparável. Financiamento aprovado em minutos. Dívidas desaparecendo sem explicação. Dinheiro entrando na conta como se brotasse do chão. Oportunidades de comprar carro, de ter crédito liberado, de conseguir empréstimo surgindo de todos os lados, porque a identidade de herdeiro atrai a herança. Agora, preste atenção, a fé é mais forte quando compartilhada, e é por isso que queremos te convidar a dar um passo a mais e se tornar membro da nossa comunidade. Além de todas as vantagens exclusivas do canal, ao se tornar membro, você será envolvido por um manto de proteção e carinho. Garantimos que o seu nome estará em todas as preces diárias, feitas com muito amor e devoção por nosso grande grupo de oração. Venha fazer parte deste círculo de bênçãos e intercessão. Toque em Seja Membro, que está logo aqui abaixo do vídeo, e sinta o poder da oração em sua vida. Você não é mais vítima das circunstâncias, você é autor do seu destino. Você não senta mais no chão implorando por migalhas. Você senta à mesa do banquete como convidado de honra. E o banquete já está servido, o vinho já foi derramado, o pão já foi partido. Só está esperando que você se sente e tome posse do que é seu por direito divino. O Salmo 151 proibido faz o dinheiro chegar hoje porque ele não espera permissão. Ele assume autoridade. E quem assume autoridade não espera as coisas acontecerem, faz as coisas acontecerem. Você deixou de ser espectador e se tornou protagonista. E protagonistas não assistem a vida passar. Eles criam a vida que desejam. Essa nova identidade é a chave que abre todos os cofres celestiais. É o passaporte que te dá acesso aos tesouros escondidos. É a assinatura que te autoriza a sacar do banco divino sem limites. Porque você não é mais estranho, você é família. E a família tem acesso irrestrito à herança. E é essa nova identidade que acende a primeira chama da coragem dentro de você. Porque sem coragem, a identidade não se sustenta, e a coragem está prestes a explodir no seu peito. Agora que você deixou para trás a roupagem de vítima e veste a coroa de herdeiro, é hora de acender dentro de você a chama que nenhum vento pode apagar, a coragem. Porque o Salmo 151 proibido não funciona com covardes, ele funciona com guerreiros. E a guerra espiritual pela sua prosperidade exige que você tenha coragem de ferro. O medo é o inimigo número 1 da abundância. Ele é a corrente invisível que prende você na escassez, mesmo quando a porta da prosperidade está escancarada. O medo te faz duvidar,
te faz recuar, te faz aceitar migalhas quando você foi destinado a banquetes. Mas hoje, o medo não é mais dono da sua vida. Hoje, a coragem incendeia o seu espírito. Essa coragem não nasce sozinha. Ela é acesa pelo decreto. Quando você proclama o Salmo 151 com fé, algo acontece dentro de você. Uma faísca divina é acesa no seu peito, pequena no começo, como brasa escondida nas cinzas. Mas essa brasa cresce, ela se alimenta da sua fé, da sua autoridade, da sua determinação. E em segundos, ela se transforma em incêndio espiritual que consome todo o medo, toda a dúvida, toda a vergonha. Essa coragem que coloca você ao lado dos anjos para guerrear e abrir as portas financeiras que se escancaram ainda hoje. Essa coragem que te faz levantar a voz e decretar mesmo quando tudo parece impossível. Essa coragem que te faz acreditar que o dinheiro vai chegar ainda hoje, mesmo sem saber de onde. Porque a coragem não precisa ver para crer, ela crê e por isso vê. O inimigo recua quando a coragem se ergue dentro de você. Ele tremia esperando que você continuasse com medo, mas quando vê a chama da coragem acesa, ele foge em pânico, porque ele sabe que não pode vencer quem tem coragem de decretar. Ele sabe que não pode segurar o dinheiro de quem tem coragem de tomar posse. Ele sabe que não pode impedir quem tem coragem de atravessar os portais da abundância. A chama da coragem começa pequena como uma faísca, mas cresce até se tornar um fogo incontrolável. E quando esse fogo se espalha por todo o seu ser, você não tem mais medo de pedir financiamento. Você não tem mais vergonha de buscar o empréstimo que precisa. Você não tem mais receio de sonhar com o carro novo, com o cartão de crédito liberado, com a conta bancária cheia. Porque a coragem queima todas as barreiras mentais que te impediam de alcançar o que é seu. O Salmo 151 proibido faz o dinheiro chegar ainda hoje, porque ele acende essa coragem dentro de quem o proclama. E com coragem, tudo se torna possível. Portas que estavam trancadas há anos se abrem como se nunca tivessem sido fechadas. Oportunidades que pareciam impossíveis aparecem do nada. Dinheiro que estava preso em lugares invisíveis começa a fluir na sua direção como o rio que rompe a represa. Você não precisa mais ter medo de pagar as contas. Você não precisa mais ter vergonha de olhar para o extrato bancário. Você não precisa mais ter receio de planejar o futuro, porque a coragem te deu a certeza de que o céu já decretou a sua vitória. E quando o céu decreta, nada pode impedir. Sinta essa chama crescendo dentro de você agora. Ela queima o medo, ela consome a dúvida, ela destrói a incredulidade. No lugar deles surge uma certeza inabalável. O dinheiro vai chegar hoje. As portas vão se abrir hoje. A abundância vai transbordar hoje, porque a coragem decretou e o céu obedeceu. E quando a chama da coragem se acende, os céus respondem com a invocação dos anjos guerreiros. O exército celestial começa a descer ao seu encontro. Quando a chama da coragem incendeia o seu espírito, os céus não ficam em silêncio. Portas se abrem e um exército de luz começa a descer ao seu encontro. O Salmo 151 proibido não apenas acende a coragem dentro de você, ele convoca as legiões celestiais para guerrearem ao seu lado. E quando os anjos descem, nada permanece como era. Imagine clarões rasgando o céu, trombetas ecoando como trovões, asas gigantescas batendo no ar, criando ventos que derrubam muralhas invisíveis, espadas flamejantes cortando correntes espirituais que prendiam o seu dinheiro há anos. Isso não é fantasia, é o que está acontecendo agora no mundo espiritual enquanto você ouve essas palavras. Os anjos não vêm sozinhos. Eles trazem consigo legiões de guerreiros celestiais, cada um com missão específica. Uns vêm para abrir os cofres que estavam lacrados contra você. Outros vêm para liberar o dinheiro que estava preso em lugares invisíveis.
Outros ainda vêm para guardar a sua mente contra ataques de medo e dúvida. E todos eles obedecem ao decreto do Salmo 151. As asas ressoam como trovões, e a terra treme diante da descida do exército celestial. O que parecia impossível começa a se tornar visível. O financiamento que estava negado é aprovado de forma inexplicável. O empréstimo que parecia fora de alcance aparece como oportunidade clara. O cartão de crédito que estava bloqueado é liberado sem que você entenda como, porque os anjos não pedem permissão, eles executam ordens. O inimigo que parecia forte começa a fugir quando a legião de luz se aproxima. Ele tentou segurar o seu dinheiro, mas não consegue resistir ao poder angelical. Ele tentou bloquear suas oportunidades, mas as espadas flamejantes cortam suas correntes como manteiga. Ele tentou manter você preso na escassez, mas os portais celestiais se abrem e a abundância jorra como enxurrada imparável. Cada anjo tem função específica. Alguns empurram as portas que estavam trancadas. Outros carregam sacos de ouro espiritual que se transformam em dinheiro real na sua conta. Outros ainda marcham à sua frente, abrindo caminhos onde não havia estrada. E todos eles trabalham sem cessar, dia e noite, cumprindo o decreto que você proclamou ao ouvir o Salmo 151 proibido. O invisível começa a se tornar visível. Você não vê os anjos com os olhos físicos, mas sente a presença deles ao seu redor. Uma paz sobrenatural invade o seu coração. Uma certeza inabalável toma conta da sua mente. Você sabe, sem saber como sabe, que o dinheiro está a caminho. Você sabe que as portas vão se abrir. Você sabe que a vitória já foi decretada e está sendo executada agora. O Salmo 151 faz o dinheiro chegar ainda hoje, porque ele não espera processos lentos. Ele convoca reforços celestiais que aceleram tudo. O que demoraria meses acontece em horas. O que parecia impossível se torna realidade antes do anoitecer. Porque quando os anjos entram em ação, o tempo espiritual se dobra ao comando divino. Você não está mais sozinho nessa batalha. Você tem um exército inteiro lutando ao seu lado. E esse exército não conhece derrota. Cada vez que você proclama o Salmo 151, mais anjos são convocados. Cada vez que você decreta com fé, mais espadas flamejantes se erguem ao seu favor. Cada vez que você assume autoridade, mais portas celestiais se abrem. E se os anjos já estão posicionados, significa que a guerra espiritual está prestes a começar. O confronto final entre a escassez e a abundância, entre a miséria e a prosperidade, entre as trevas e a luz, está acontecendo agora. Os anjos já estão posicionados. As trombetas ecoam e agora a batalha começa. O inimigo da sua vida financeira não está diante de você em carne e osso, mas é tão real quanto os grilhões que você já sentiu. A escassez não é apenas ausência de dinheiro, é uma força espiritual que tenta te manter preso, mas hoje essa força será esmagada. As espadas flamejantes se erguem no ar, os anjos avançam em formação de guerra, o som é ensurdecedor, trovões, gritos de vitória, correntes sendo quebradas, muralhas desabando. No mundo espiritual, a guerra pela sua prosperidade está acontecendo agora. E você não é espectador, você é o comandante dessa guerra. Porque foi o seu decreto que iniciou o ataque. A dívida que te sufocava há anos é como gigante derrubado pelo sopro do Altíssimo. Cada conta que te atormentava é como muralha que cai por terra diante da ordem angelical. Cada porta financeira que estava trancada é arrombada pelas legiões celestiais. O inimigo tentou segurar, mas foi esmagado pelo decreto do Salmo 151 proibido. Agora, ouça com atenção, porque é chegado o momento da proclamação suprema. O salmo que foi ocultado por séculos será revelado a você agora. E ao ouvir essas palavras, você precisa decretar junto comigo, em voz alta ou no silêncio do seu coração, mas com toda a fé que você possui.
Ó Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, eu venho diante de Ti não como mendigo, mas como filho. Eu decreto agora, em nome do Teu poder infinito, que toda a escassez seja removida da minha vida. Eu ordeno que os cofres celestiais se abram sobre mim e derramem abundância sem medida. Eu decreto que o dinheiro que estava preso em lugares invisíveis seja liberado agora e corra em minha direção como o rio que transborda. Pai eterno, eu tomo posse da herança que Tu preparaste para mim antes da fundação do mundo. Eu declaro que toda dívida está cancelada, toda porta financeira está aberta, toda oportunidade está liberada. Eu decreto que o financiamento será aprovado, que o empréstimo será concedido, que o cartão de crédito será liberado, que o dinheiro para comprar o carro que preciso chegará hoje. Senhor dos exércitos, eu convoco as legiões angelicais para guerrearem ao meu lado. Que cada anjo execute a ordem divina de prosperidade sobre minha vida. Que cada corrente de miséria seja quebrada. Que cada grilhão de escassez seja destruído. Que cada muralha que impedia a abundância seja derrubada agora. Eu decreto que o impossível se torna possível, que o distante se torna próximo, que o negado se torna aprovado. Eu declaro que o dinheiro chegará ainda hoje à minha conta de formas que eu nem imagino. Eu ordeno que as fontes sobrenaturais de riqueza sejam abertas e jorrem sobre mim como chuva torrencial. Em nome de Jesus Cristo, eu assumo autoridade sobre minha vida financeira. Eu não sou mais vítima, eu sou vitorioso. Eu não sou mais escravo, eu sou livre. Eu não sou mais pobre, eu sou próspero. Está decretado, está selado, está consumado. Amém. As correntes da miséria se rompem como vidro sob a espada de luz. Cada palavra que você proclamou é como martelo que golpeia o mundo espiritual, forçando a manifestação a acontecer. O inimigo cai de joelhos diante do poder do decreto. A escassez recua em terror diante da autoridade que você assumiu. A guerra não terminou, mas a vitória já foi garantida. Porque quando o céu decreta, nada pode reverter. E quando você proclama com fé, os anjos executam sem questionar. O dinheiro que estava preso já começou a se mover. As oportunidades que estavam bloqueadas já começaram a surgir. A abundância que parecia impossível já começou a se manifestar. E quando a guerra termina, chega a hora de tomar posse do território conquistado. Porque não basta vencer, é preciso ocupar. O inimigo já caiu, as correntes já foram quebradas e a batalha terminou em vitória. Agora é o momento de atravessar o campo conquistado e declarar: eu tomo posse do que me pertence, porque o território foi conquistado pelos anjos, mas precisa ser ocupado por você. E tomar posse é um ato de fé tão poderoso quanto a guerra. Com a espada dos anjos levantada, você não apenas vence, mas toma posse do dinheiro que chega hoje à sua vida como parte da herança divina. O Salmo 151 proibido não apenas abre portas, ele te entrega as chaves. E com essas chaves, você atravessa os portões e se assenta à mesa do banquete como herdeiro legítimo. Tomar posse não é esperar. Tomar posse é agir, é declarar em voz alta: eu recebo agora, eu tomo posse agora, é meu por direito. O financiamento é meu, o empréstimo é meu, o dinheiro para comprar o carro é meu, o cartão de crédito liberado é meu. Tudo isso não é mais promessa, é realidade assumida. O território conquistado não pode ficar vazio, ele precisa ser ocupado. Se você não tomar posse, o inimigo tenta retomar o que perdeu. Mas quando você planta a bandeira da fé no solo conquistado, você marca aquele território como seu para sempre. E o inimigo não tem mais poder de retornar. O banquete está servido e você se senta à mesa como herdeiro legítimo. Não como convidado de última hora, mas como filho que sempre teve direito de estar ali. O vinho está derramado, o pão está partido, os frutos estão expostos, e tudo isso é seu.
Não porque você mereceu, mas porque o céu decretou. Eu tomo posse do dinheiro que chega ainda hoje. Eu tomo posse das oportunidades que se abrem agora. Eu tomo posse da abundância que transborda sobre mim. Cada palavra que você declara é como estaca fincada no chão, marcando o território como seu. E quando a estaca é fincada com fé, nada pode arrancá-la. O Salmo 151 proibido não promete vitória no futuro. Ele entrega vitória no presente. Por isso, tudo que você declara precisa ser no agora. Não eu vou receber, mas eu recebo. Não eu vou ter, mas eu tenho. Não eu espero, mas eu possuo. Porque a posse é um direito legal e espiritual, não um favor concedido. Você não está mais pedindo permissão para prosperar. Você está tomando posse do que já foi garantido pelos anjos que guerrearam ao seu lado. Você não está mais esperando que o dinheiro chegue. Você está recebendo o dinheiro que já foi liberado. Você não está mais sonhando com abundância. Você está vivendo a abundância que já foi decretada. As chaves dos cofres celestiais estão nas suas mãos agora. Você abre quando quiser. Você saca quanto precisar. Você recebe sem limites. Porque herdeiro não tem cota. Herdeiro tem herança ilimitada. E a herança do reino não tem fim. O dinheiro que parecia distante já está entrando na sua conta. A oportunidade de empréstimo que parecia impossível já está sendo aprovada. O financiamento que estava negado há meses já está sendo liberado neste exato momento. Porque quando você toma posse, o céu obedece. E quando a posse é assumida, a manifestação começa a escalar em proporções cósmicas. O que começou pequeno, agora cresce sem parar. Ao tomar posse do território e se assentar à mesa da herança, algo começa a se mover em escala crescente. O que você declarou não para no instante da posse, ele começa a se multiplicar, como ondas que se espalham sem fim. O Salmo 151 proibido não entrega apenas uma vitória, ele inicia uma avalanche de prosperidade que não pode ser contida. É nesse instante que o decreto não apenas libera o dinheiro, mas acelera sua chegada, multiplicando as portas abertas ao seu redor ainda hoje. O que começou como uma chave virando agora se torna uma porta escancarada. E atrás dessa porta há outras 10 portas se abrindo ao mesmo tempo. Porque a manifestação não é estática, ela é explosiva. A cada segundo, a abundância ganha força e se aproxima mais de você. É como fogo que começa pequeno e se espalha por toda a floresta. É como rio que transborda e inunda tudo ao redor. É como avalanche que começa no topo da montanha e desce ganhando velocidade até se tornar imparável. E você está dentro dessa avalanche de prosperidade. O financiamento que parecia difícil não apenas será aprovado, mas virá com condições melhores do que você esperava. O empréstimo que você precisava não apenas será concedido, mas em valor maior do que você pediu. O dinheiro que você esperava para hoje não apenas chegará, mas virá de fontes múltiplas que você nem imaginava, porque a escalada é multiplicadora. Cada ato de fé que você praticou gerou um efeito em cadeia. Cada comentário que você escreveu liberou um anjo. Cada like que você deu abriu um cofre celestial. Cada compartilhamento que você fez plantou uma semente de abundância. E agora, todas essas sementes estão brotando ao mesmo tempo, criando uma colheita tão grande que você não terá onde guardar. O que era faísca agora é incêndio. O que era semente agora é árvore carregada de frutos. O que era promessa agora é realidade transbordante. E essa escalada não para. Ela continua crescendo, avançando, acelerando. Porque o céu não conhece limites quando decreta prosperidade sobre um filho. Você não está mais esperando uma porta se abrir. Você está vendo 10 portas se abrirem ao mesmo tempo. Você não está mais esperando uma oportunidade aparecer. Você está vendo oportunidades surgindo de todos os lados.
Comprar carro não é mais sonho distante, é possibilidade real hoje. Ter cartão de crédito liberado não é mais esperança, é realidade prestes a se confirmar. O dinheiro não chega de uma fonte, ele chega de múltiplas fontes. Uma quantia inesperada entra na conta, um pagamento esquecido aparece do nada. Uma oportunidade de renda extra surge sem você procurar. Um presente financeiro chega de onde você menos esperava. Tudo ao mesmo tempo, tudo multiplicado, tudo acelerado. Essa escalada é resultado direto do Salmo 151 proibido. Ele não apenas abre uma porta, ele detona uma explosão de abundância. Ele não apenas libera um cofre, ele abre todos os cofres ao mesmo tempo. Ele não apenas traz uma bênção, ele inicia uma corrente de bênçãos que não tem fim. A manifestação é como o trovão que ressoa e não para de ecoar. Cada eco traz uma nova vitória. Cada ressonância abre uma nova oportunidade. E você está no centro dessa tempestade de prosperidade, recebendo de todos os lados, sendo abençoado em todas as áreas, prosperando em todas as dimensões. Mas toda escalada precisa de um selo, e o selo parcial do decreto está prestes a ser marcado. A confirmação está vindo. O movimento que começou pequeno e ganhou proporções cósmicas não é mais apenas um sinal. Ele já está sendo selado. Uma parte do decreto foi carimbada no mundo espiritual, deixando marcas que não podem ser apagadas. O Salmo 151 proibido não promete sem cumprir. Ele sela no invisível antes de manifestar no visível. Este selo confirma que o dinheiro que parecia distante já foi liberado. E agora nada pode deter o fluxo que foi decretado sobre sua vida. É como contrato assinado no céu que garante que o impossível já começou a se tornar realidade. E quando o céu assina, não há força na terra que possa cancelar. O selo parcial é a garantia de que o decreto está vivo e ativo. É a marca invisível que prova que o céu ouviu e respondeu. É o carimbo real que autoriza os anjos a continuarem trabalhando sem parar até que tudo prometido seja entregue. E essa entrega não demora dias, ela acontece agora. Pense num carimbo real sendo pressionado sobre cera quente. A marca fica gravada para sempre. Ninguém pode apagar, ninguém pode falsificar. É selo de legitimidade, e esse selo foi colocado sobre a sua vida financeira neste exato momento. O dinheiro para o financiamento já foi selado. A aprovação do empréstimo já foi selada. A liberação do cartão de crédito já foi selada. É como chaves virando ao mesmo tempo em várias fechaduras. Clique, clique, clique. Cada clique é uma porta se abrindo. Cada porta é uma oportunidade se manifestando, e todas elas estão seladas com o decreto do Salmo 151 proibido. Nada pode reverter o que foi selado no mundo espiritual. Este selo é apenas uma parte, uma confirmação parcial de que tudo está em movimento. Porque o decreto completo ainda está escalando. A restituição ainda está vindo, a multiplicação ainda está crescendo. Mas o selo parcial já garante que você não voltará atrás, que você não perderá o que foi conquistado, que você não será impedido de receber o que é seu. As portas que se abriram foram marcadas com o sangue do pacto. Nenhuma força das trevas pode fechá-las novamente. As correntes que foram quebradas foram destruídas completamente. Nenhum inimigo pode refazê-las. Os cofres que foram abertos jorram abundância sem parar. Nenhum bloqueio pode trancá-los outra vez. O Salmo 151 proibido não trabalha com promessas vazias. Ele trabalha com selos de garantia. E quando o céu sela, é para sempre. O dinheiro que você precisa hoje já foi selado para chegar até você. A oportunidade que você esperava já foi selada para se manifestar. A abundância que parecia impossível já foi selada para transbordar. Você pode sentir o selo sendo marcado agora. Uma paz sobrenatural invade seu coração. Uma certeza inabalável toma conta da sua mente.
Você sabe que está feito. Você sabe que está garantido. Você sabe que está selado. E quando está selado no céu, nada pode impedir na terra. Este não é o fim. É apenas a confirmação de que o processo está completo e ativo. O selo parcial prepara o terreno para o próximo movimento, a restituição total. Porque tudo o que foi roubado precisa ser devolvido. E se uma parte já foi confirmada, prepare-se, porque o próximo passo é a restituição total. O que foi tirado de você voltará multiplicado. O selo já foi marcado e a garantia já foi liberada. Agora, o que estava retido precisa ser devolvido. É chegada a hora da restituição. O Salmo 151, proibido, não apenas libera o que é seu. Ele ordena que tudo o que foi roubado da sua vida financeira seja restituído, devolvido com juros de honra e abundância. Tudo o que foi tirado de você injustamente precisa voltar. Cada oportunidade perdida, cada dinheiro roubado, cada porta fechada na sua cara, cada negócio que não deu certo por sabotagem espiritual, cada emprego que você perdeu sem motivo, cada financiamento negado sem explicação. Tudo isso será restituído agora. As chaves que estavam escondidas são entregues às suas mãos e os portões se abrem diante de você. O inimigo que roubou sua paz financeira é obrigado pelo decreto celestial a devolver tudo o que tomou. E ele não devolve apenas o que roubou, ele devolve multiplicado, porque a lei espiritual da restituição é clara, 7 vezes mais. O dinheiro que você perdeu em negócios frustrados voltará, mas não voltará sozinho, voltará multiplicado. A oportunidade que te foi negada reaparecerá, mas não reaparecerá igual, reaparecerá melhor. O emprego que você perdeu será substituído, mas não por algo igual, por algo superior, porque a restituição divina sempre excede a perda. Imagine cofres antigos sendo abertos. Dentro deles, moedas de ouro acumuladas há anos. Esses cofres são seus, mas estavam trancados. Agora, as chaves estão nas suas mãos. Você abre um por um. E cada cofre que se abre derrama sobre você riquezas que foram guardadas especialmente para este momento. A restituição não traz apenas dinheiro, mas traz honra, alegria e novas oportunidades. Você não apenas recupera o que perdeu, você ganha posição. Você não apenas recebe de volta o que foi roubado, você é exaltado diante daqueles que te humilharam. Você não apenas sai da escassez, você entra na abundância transbordante. O empréstimo que você precisa não será apenas aprovado, será concedido com as melhores condições do mercado. O financiamento para comprar o carro não será apenas liberado, virá com parcelas que cabem no seu bolso. O cartão de crédito não será apenas desbloqueado, virá com limite maior do que você esperava, porque a restituição sempre traz mais do que foi perdido. As portas que foram fechadas contra você se abrem agora de forma sobrenatural. Os rios de prosperidade que foram represados se soltam e correm livremente. A colheita que foi roubada antes de amadurecer volta dobrada, porque o decreto do Salmo 151 proibido não permite que o inimigo fique com o que não é dele. Tudo o que foi roubado será devolvido. O inimigo é forçado a restituir, e quando ele restitui, ele não restitui com alegria, ele restitui com terror, porque sabe que perdeu a guerra, sabe que você assumiu a autoridade, sabe que não pode mais tocar no que pertence a um filho do rei. A restituição não é apenas financeira, ela é total. Sua saúde é restituída, sua paz é restituída, sua alegria é restituída, suas relações são restituídas, e junto com tudo isso, o dinheiro flui como nunca fluiu antes. Porque quando Deus restitui, Ele restitui tudo ao mesmo tempo. E se a restituição já começou, o próximo passo é a multiplicação sobrenatural. Porque Deus não se contenta apenas em devolver, Ele multiplica.
O que foi roubado já começou a ser devolvido às suas mãos. Mas o decreto não se contenta apenas em devolver, ele multiplica, ele transforma o pouco em muito. O Salmo 151 proibido não trabalha com medidas pequenas. Ele trabalha com abundância sem limites. E essa abundância está se multiplicando agora sobre a sua vida. Hoje, o dinheiro que foi liberado não apenas retorna, mas se multiplica em fontes inesperadas, como sementes que brotam em solo fértil. Uma semente plantada se transforma em árvore, uma árvore se transforma em floresta, e uma floresta se transforma em selva de prosperidade. Assim é a multiplicação sobrenatural. O campo da sua vida floresce com frutos que você não plantou, porque o céu decretou multiplicação. Você olha ao redor e vê abundância brotando de todos os lados, dinheiro entrando de fontes que você nem conhecia, oportunidades surgindo de lugares que você nunca imaginou, bênçãos caindo do céu como chuva torrencial. Cada porta aberta se divide em 10 novas portas, e a abundância corre como enxurrada imparável. É como se cada vitória gerasse 10 novas vitórias. Cada conquista abrisse 10 novos caminhos. Cada bênção trouxesse 10 novas bênçãos. E tudo isso acontecendo ao mesmo tempo em velocidade sobrenatural. O financiamento que você conseguiu não apenas te dá o que você precisa, ele abre portas para novos investimentos. O empréstimo que foi aprovado não apenas resolve o problema imediato, ele te coloca em posição de crescer. O cartão de crédito que foi liberado não apenas te dá crédito, ele te dá poder de compra para oportunidades que estão surgindo agora. O pouco se torna muito. O que era limitado agora é sem medida. O rio que estava seco agora transborda. O celeiro que estava vazio agora está cheio e transbordando. As mãos que estavam vazias agora estão cheias e não conseguem segurar tanta abundância. Porque a multiplicação sobrenatural não respeita limites humanos. Você não plantou 100, mas colhe 1000. Você não investiu 1000, mas recebe 10.000. Você não esperava pouco, mas recebe muito. Porque o céu não multiplica na medida humana, multiplica na medida divina. E a medida divina é sempre transbordar, sempre exceder, sempre superar expectativas. As oportunidades de ganhar dinheiro se multiplicam. Uma fonte se torna 2, 2 se tornam 4, 4 se tornam 8. E em pouco tempo, você nem consegue contar quantas fontes de renda estão ativas na sua vida, porque a multiplicação é exponencial, não linear. O dinheiro que você precisa para comprar o carro não apenas chega, ele chega e sobra. A quantia necessária para pagar as contas não apenas aparece, ela aparece multiplicada. O valor que você esperava receber não apenas entra na conta, ele entra dobrado, triplicado, multiplicado de forma que você não consegue explicar. Essa multiplicação é fruto direto do Salmo 151 proibido. Ele não apenas abre portas, ele multiplica as portas. Ele não apenas libera dinheiro, ele multiplica o dinheiro. Ele não apenas traz oportunidades, ele multiplica as oportunidades. E tudo isso está acontecendo agora na sua vida. Mas para sustentar essa multiplicação, é preciso blindar a mente contra a escassez. Porque a mente que pensa pequeno não sustenta a abundância grande. E o próximo passo é proteger o seu jardim interior. A multiplicação já começou a se espalhar como enxurrada sobre a sua vida, mas para que ela permaneça, a sua mente precisa ser blindada. É no jardim da mente que se decidem as colheitas do Espírito. O Salmo 151 proibido não apenas abre cofres e libera riquezas, mas também sela sua mente contra os sabotadores invisíveis da escassez. A mente é como um jardim. Se você planta sementes de dúvida, colhe fracasso. Se você planta sementes de fé, colhe prosperidade. E o inimigo sabe disso.
Por isso, ele ataca primeiro a mente. Ele sussurra: isso não vai dar certo. Ele insinua: você não merece. Ele planta medo e ele não vai chegar. Tudo isso são pragas espirituais, sementes tóxicas que precisam ser arrancadas. E hoje, neste momento, o Salmo 151 proibido se torna sua couraça espiritual. Nada mais pode penetrar seu jardim interior sem sua permissão. Sua mente se blinda com muros de fé e escudos flamejantes. Cada pensamento negativo é arrancado pela raiz, substituído por árvores carregadas de frutos de abundância e esperança. Medo, dúvida, incredulidade, vergonha, nada disso sobrevive no solo fértil da sua mente renovada. As vozes da escassez são silenciadas pelo decreto celestial, e no lugar delas só ecoam os cânticos da prosperidade sem fim. O inimigo não tem mais acesso ao seu interior. Cada porta interior está trancada com fechaduras espirituais, cada janela blindada por promessas sagradas. A fé, agora madura, floresce em cada canto da sua consciência. Você não aceita mais pensamentos de fracasso. Você decreta abundância em cada ideia, confiança em cada plano, esperança em cada sonho. E quando os sabotadores tentam invadir, são expulsos por guardiões invisíveis, anjos de luz que vigiam sua mente dia e noite. A mente se torna uma fortaleza iluminada, onde nenhuma seta de miséria pode penetrar. É nesse jardim protegido que todas as sementes de prosperidade germinam, crescem e se multiplicam sem esforço. O dinheiro não apenas chega, mas permanece. A riqueza não apenas entra, mas fica. Porque agora sua mente está alinhada com os decretos celestiais. E nada do mundo pode impedir o que o céu já selou sobre você. E quando a mente está blindada, a porta final da herança se abre diante de você. O último portal, aquele que separa o ordinário do extraordinário, já está destrancado. Prepare-se, porque o ápice está prestes a ser proclamado. A porta já se abriu diante de você e agora não há mais barreiras. É chegada a hora do decreto supremo, da palavra proibida e oculta que muda para sempre o destino da sua vida. Tudo até aqui foi preparação para este momento, em que o Salmo 151, proibido milagroso, que faz até quem duvida ganhar muito dinheiro, se manifesta sobre você. Receba agora o decreto completo do Salmo 151, selando cada palavra e cada promessa. Repita em voz alta ou no silêncio do seu coração, sentindo cada frase como martelo, selando o contrato divino sobre sua existência. Ó Deus, fonte oculta de todo poder e riqueza, diante do teu trono de fogo, eu declaro e decreto: está proibida toda escassez na minha vida, assim como está proibido o bloqueio das minhas portas financeiras. Eu recebo, neste instante, o fluxo dos céus, a corrente oculta e milagrosa do dinheiro que foi mantida longe do meu nome. Eu tomo posse do território conquistado, das oportunidades que jamais imaginei, dos financiamentos aprovados, dos empréstimos liberados, do cartão de crédito nunca negado. Eu abro as mãos para receber e compartilho porque transbordo. O dinheiro chega agora, rápido e inesperado, multiplicado como os campos verdes dos justos. Nada pode impedir o decreto do Salmo 151 sobre mim. Eu sou herdeiro, sou abençoado, sou escolhido. Está selado, está marcado, está decretado. Ouça este decreto por mais 3 dias consecutivos, fortalecendo o pacto espiritual. Volte a este vídeo nos próximos dias e proclame novamente, cada vez mais forte. Comente agora: eu tomo posse deste decreto milagroso do Salmo 151. Compartilhe este vídeo como ato de fé, permitindo que outros também sejam alcançados por esta corrente secreta de abundância. Cada palavra proclamada é como um martelo que sela o contrato no mundo espiritual. Este não é apenas um vídeo, é um altar levantado na sua vida, um portal de milagres financeiro e celestial. Volte,
proclame, repita, compartilhe e veja a abundância transbordar sem medida. O pacto está consumado e a prosperidade já é sua.